dia a vocês que nos acompanham aqui na Rede TV para mais um programa Famílias em Cena. E hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa que veio lá de Salvador, aqui para a nossa terra, essa terra quente aqui de Palmas, mas que ele está aproveitando alguns dias aqui. Já palestrou lá em Gurupi e agora no Famílias em Cena, para esclarecer alguns temas aqui relacionados a famílias. Recebo aqui o Dr. Rodolfo Pamplona, que é professor, juiz de trabalho, doutor em Direito, autor de obras jurídicas. Gente, isso aqui não é o currículo dele, não. Isso aqui é o mini do mini do mini do mini. Porque se eu fosse ler o currículo dele, eu demoraria um programa inteiro. Mas, Pamplona, seja bem-vindo. É uma honra te receber aqui, uma felicidade. E aí eu vou explicar um pouquinho, gente, um minutinho só, porque quando eu estudava, assim, eu tenho idade, eu sou jovem ainda, né, Pamplona? Eu acho que você tem idade de ser minha filha. E eu assisti às palestras do Pamplona. Então, assim, para mim, hoje, estar apresentando esse programa com ele aqui é uma felicidade enorme. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Alessandra. Para mim é uma satisfação imensa estar com você, estar aqui na TV, né, no estado do Tocantins. É minha primeira vez em Tocantins, eu estou feliz de chegar em Palmas. Fui recebido em Palmas e que eu possa receber palmas de vocês para poder esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores sobre qualquer questão das relações de família. Você merece palmas, o Tocantins inteiro. Ah! E nós vamos falar hoje, né, Rodolfo? Eu não vou te chamar de doutor, gente. Tá Vamos aqui certo. no Rodolfo, Alessandra. Tá certo. Né? Você vai falar sobre pluralidade nas relações familiares. Nome complicado, pluralidade nas relações familiares. Rodolfo, o que é pluralidade nessas relações familiares? Minha querida, nós precisamos explicar para o pessoal que está em casa que essa é uma questão muito importante do nosso dia a dia. Nós fomos construídos em um determinado modelo de uma única família. É a família de margarina, né? Papai, mamãe, filhinho, filhinha, às vezes um cachorro, né? Mas perceba que esse modelo que existe com muita frequência na nossa sociedade não é o único. Reconhecer que existe mais de um modelo de relação familiar é algo que é uma situação de fato, reconhecer o que existe, mas entender que o direito precisa disciplinar todas essas modalidades. E nós tivemos aqui todo um avanço constitucional sobre o tema. Na verdade, nós temos tido uma evolução desde o século XX como um todo, e a própria noção da emancipação feminina, o Estatuto da Mulher Casada em 62 e a Constituição de 88 trouxeram um novo norte. E nisso, nós temos que lembrar que temos na nossa sociedade um modelo tradicional de família, a família casamentária, a família que decorre do casamento, mas não é o único. Nós temos a união estável, nós temos a família monoparental, nós temos a união afetiva, nós temos outras modalidades de união que muitas vezes as pessoas, mas isso eu não quero para mim. Bem, você tem total direito de construir o seu projeto sentimental, o seu projeto afetivo, o seu projeto de vida. Mas você tem que aprender a respeitar quem tem um projeto diferente do seu. E aí, nesse ponto, compreender a importância da pluralidade, no sentido do respeito à liberdade, é fundamental para pluralidade de entidades, para pluralidade de relações parentais. Hoje nós falamos em multiparentalidade, em pluralidade até de sujeitos, quando se fala no tema ainda espinhoso no direito brasileiro do poliamor, da poliafetividade. Nós vamos falar também sobre pluralidade de gênero, porque, claro, nós crescemos no modelo binário, homem e mulher. Mas cada vez tem mais visibilidade a noção de homens trans, mulheres trans e todo um alfabeto na ideia de uma visibilidade LGBTQIA+. Então, há muito a se discutir. E a ideia que reúne tudo isso é a ideia de pluralidade, de plurimo, né? Há um saudoso pensador baiano, era um geógrafo que fez sua vida na USP, Milton Santos, que dizia que nós precisamos combater a ditadura do pensamento único. Todo pensamento que diz só tem uma forma de fazer é um pensamento restritivo.
E isso é tudo que não queremos. A partir do momento em que a gente se reconhece como, em alguma dessas parcelas, como alguém que pode ser um vulnerável, pode ser uma minoria, seja na condição de mulher, seja na condição de nordestino, seja na condição de negro, de indígena, de crente, de ateu, de árabe ou judeu. Então é preciso compreender a necessidade do respeito. O respeito ao que se é e ao respeito ao que se quer ser. Gente, você falou assim, casou com Famílias em Cena. É famílias, com S. Com S Por e quê? maiúsculo S para determinar que é famílias, essa pluralidade que nós temos, né? Exatamente. E, Rodolfo, você falou aí de família monoparental. Quando você fala de família monoparental, para a gente só explicar para os nossos telespectadores, uma pessoa, né? Na como é que verdade, é? com um ascendente. Com um pai. ascendente. Ou seja, a família, para usar a expressão comum na sociedade, a família da mãe solteira. Mas não é só a mãe solteira. Pode ser a mãe ou o pai, viúva ou viúvo. Né? Nessa relação em que eu não tenho dois, mas somente um, né? No lado do ascendente, eu tenho ali uma construção que não deixou de ser família. Só que a Constituição brasileira, no artigo 226, ela fala de 3 modelos: casamento, união estável e família monoparental, ou seja, somente um único ascendente. Mas é óbvio que não há somente esses. Né? Perceba, eu tenho um irmão. Meus pais já faleceram. Com o falecimento dos meus pais, minha família acabou? Não, eu continuo sendo família com o meu irmão. Então, nesse ponto, é preciso compreender que a ideia de um núcleo único familiar é algo muito restritivo. Nós falamos hoje de famílias mosaico, nós falamos de famílias recombinadas. Nós casamos, nós divorciamos, nós constituímos novas relações e, na verdade, nós construímos, às vezes, construindo os nossos, né, os meus, os seus, os nossos filhos. Essa compreensão e o entendimento de que isto é algo que deve ser visto como normal e não como um desvio do modelo certo. Não existe modelo certo, existe o modelo que nós vamos construir. Gente, fantástico, fantástico. Eu estava te falando da monoparental e estava me lembrando, assim, só para... Eu sou sozinha, uma pergunta para você. Sim. Eu moro só e eu tenho a minha casa. Se essa casa, por um acaso, vier alguém e falar assim, vai executar porque eu tenho que pagar uma dívida, eu posso alegar que é um bem de família? Pode, e essa construção é interessantíssima, justamente porque a linha do STJ sobre o tema veio na proteção do bem de família do devedor solteiro. Por quê? Porque quando nós protegemos a habitação, o teto onde moramos, nós não estamos pensando somente na família. Nós estamos falando de um direito fundamental à habitação, à residência. E isto é algo que vai além até mesmo do conceito de família, na ideia de um direito fundamental a ter um teto. Essa proteção, e aí faz-se necessário fazer essa distinção, é uma proteção calcada num direito fundamental. Mas muito mais do que isso, minha amiga, é preciso entender que não é que esse sozinho faça família, embora hoje se discute a sologamia, né, o casamento consigo mesmo. Talvez seja uma viagem que a gente às vezes não esteja preparado, talvez nem eu, mas nós precisamos entender que se há algum tipo de construção nesse sentido, nós, antes de refutarmos, precisamos conhecer. Sologamia? Sologamia. Viu aí, gente? Sologamia. Então eu acho que eu estou nessa de sologamia. Não. Com meus 3 pets. Bem, eu tenho 6, né? Eu tenho 6 cachorros, né? E são todos com nome de celebridades, né? Ah, é? Quais são os nomes Camille deles? Paglia, Jean Paul Sartre, Hans Kelsen, Hannah Arendt, Carlos Costa e Joana Dark. Gente. Se vocês me seguirem lá no Instagram, R. Pamplona Filho, vão ver historinhas. Meus cachorros, eles viraram minha família, né? É uma família multiespécies. É uma família que eu desenvolvo com eles. Por quê? Porque eles estão
né, me acompanhando, né? Eu estou aqui, Tocantins, morrendo de saudade deles. Domingo estarei de volta lá, né? E por quê? Porque cada um tem sua característica. Tem uma cadela que eu moro num sobrado, uma casa grande, muito alta, né? Ela vai para o telhado da casa para me ver treinar, né? Eu tenho uma Golden, que é a Joana Dark, que o apelido dela é Joana d'Água, porque ela vive na piscina, né? Eu tenho o Jean Paul Sartre, que eu só chamo de Tchutchucão, ele fica do meu lado o tempo todo, fica completamente apaixonado. O Carlos Cossos é um dálmata, ele abre qualquer porta. Então são figuras raras e a conhecer as especificidades de animais dentro de uma compreensão mais ampla de família, da manifestação de afeto, é interessantíssimo, porque eu tenho 2 filhos humanos, né? Uma moça já de 22, um menino de 17, né? E, claro, eu aprendi a lidar com eles com as características deles. Com os nossos filhos pets, é mais ou menos a mesma coisa. Gente, vocês estão em casa, parem para pensar. Eles fazem parte da família, os pets, Sim. hoje. E aí eu vou perguntar aqui para o Rodolfo. Eles têm direitos, esses pets? Essa é uma construção ainda que no direito a gente tem trabalhado a construção de um reconhecimento de uma família multiespécies. Na verdade, muito mais do que discussão da sua titularidade de direitos, que é algo que bate muito com aquele conceito tradicional de personalidade jurídica, é algo que diz respeito a uma necessidade de proteção. A proteção é fundamental a discutir se há titularidade ou não, mas sim a proteção. Então, por isso, nesse ponto, não somente a proteção aos maus tratos, mas muitas vezes, quando há um desfazimento de uma família, de uma sociedade conjugal, né, de um casamento, de uma união estável, vai se discutir a questão do custeio deles. Por quê? Porque, na verdade, não é simplesmente um bem, uma propriedade, mas alguém ou um ser que é destinatário do nosso afeto e, por isso, da nossa proteção. E, por isso, também da responsabilidade para a sua manutenção. Que maravilha. Deixa só para eles entenderem, e eu também, porque eu estou aprendendo aqui com você, eu sempre aprendo. Numa ação de divórcio, né, acumulada aí com guarda das crianças, dos humanos, né, dos filhos humanos, né, os pets, eu posso abrir um tópico dentro dessa petição para colocar sobre o custeio dele e a custódia compartilhada, porque a Sim. gente tem ainda esse nome que é diferente, né? A expressão consagrada no ordenamento brasileiro, né, para seres humanos é guarda. Para animais é custódia. Então, essa custódia compartilhada, muitas vezes, vai ter que se verificar o custeio disso. Né? E é uma dívida que era daquela família outrora rígida e que se desfez, né? E que, nesse ponto, precisa estabelecer as responsabilidades após o casamento. Eu gosto muito de falar sobre casamento, sabe? Por quê? Porque para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está pensando em se casar, né? Ou que já vive um casamento e, às vezes, está pensando em desfazê-lo, né? Eu costumo dizer que há uma responsabilidade muito grande no casamento ou na união estável. E ela, na verdade, o casamento é como um álbum de figurinhas. Como assim? Quando você monta um álbum, você cola a figurinha no álbum. Há a intenção de definitividade, que essa figurinha fique no álbum para sempre. Mas perceba que, se você quiser, você consegue arrancar a figurinha do álbum. Só que sempre vai ficar um pedaço do álbum na figurinha e um pedaço da figurinha no álbum. Todo relacionamento que nós vivemos, por menor ou mais tempo que seja, ele sempre vai deixar as suas marcas na nossa história. É preciso aprender a lidar com isso. E quando um casamento se desfaz, eu costumo dizer para as pessoas que olhem com um juízo um pouco mais civilizado, um pouco mais prudente, cauteloso, né, cordial, porque não é que o casamento deu errado. Ele deu certo durante muito tempo. Apenas há uma necessidade de uma virada de página, uma virada de chave. Gente, vocês estão vendo, né? Nós temos muita coisa ainda para falar, mas eu vou ter que chamar um breve comercial e daqui a pouco a gente retorna aqui com o Rodolfo.